Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada sobre o poder que a palavra tem de nunca se esvair, de não deixar de ser. Qualquer palavra que já foi dita, ela foi dita e permanece. É necessário equipamentos para captá-la, mas nós temos em nós um equipamento chamado subconsciente, que guarda palavras de muitos e muitos anos. A palavra de Deus, ela carrega em si um poder que transcende equipamentos, um poder que está além do nosso consciente. Deus colocou na palavra o poder para criar a fé. E a fé é o poder para trazer à existência aquilo que a palavra disse que traria. Percebe o que é a palavra de Deus? Deus promete algo, mas diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus para ter fé no que ela vai prometer. Então, é como o sol, você tem que estar exposto a ele para adquirir as vitaminas que dele emanam. O sol está aí, e vitaminas estão sendo emanadas dele, mas eu preciso de uma exposição a ele para adquirir. Assim é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu quero tentar expressar a minha meditação aqui para você. Ela traz para nós porções de acordo com a nossa capacidade de recepção. Eu quero tomar então aqui a Escritura de São Mateus, capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo, Jesus estava falando para os seus discípulos de si mesmo, desde quando ele encontrou os discípulos. Quando Jesus chamou os discípulos, ele começa a explicar coisas, a falar com ele coisas, a contar parábolas, a falar do Filho de Deus, mostrando aos discípulos quem ele era, e ele traz então informações para esses discípulos do céu, do reino de Deus. E agora, para que aquela informação fosse mais absorvida, ele faz milagres, sinais, e eles vão se espantando. Quem é este? Vamos nos lembrar de Jesus acalmando o mar e o vento, e os discípulos perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho num casamento. Quem é esse que consegue transformar água em vinho? Nossa, Jesus multiplicou pães, e Jesus sempre dando informação para eles. Esses sinais também vieram como informação. As pregações de Jesus eram informação, os sinais também eram informação. Mas nem todo mundo que via e ouvia conseguia, de verdade, compreender o que era aquilo. Então, no verso 13 do capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo começa uma investigação para saber quem é que tinha chegado a um determinado nível. Perguntando para eles, o que os homens dizem a meu respeito, né? Que dizem os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos começaram a dizer, já vi gente falando que o senhor é João Batista, vi gente falando que o senhor é Elias, um dos profetas e tudo. Aí Jesus disse no verso 15 assim, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Você que foi no casamento, você que esteve na multiplicação dos pães, você que esteve na ordem para o mar e o vento, quem é que vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Então aqui fez-se uma distinção entre Pedro e os demais. Os demais não responderam porque Pedro se adiantou, os demais não responderam porque não souberam. Não é relatado aqui, mas quando a gente ouve uma pergunta em grupo, geralmente isso dá aquele tempo em branco até que alguém tenha a ousadia para falar, ou alguém tem a completa certeza do que vai falar. Quem não tem certeza fica calado. A ausência dessa certeza também tira a ousadia. Então Pedro se adiantou e disse: Tu és o Cristo. O Cristo aqui tem um significado muito, mas muito grande, porque esse Cristo significa o Messias. Esse Messias significa o profeta que Moisés falou a respeito dele, aquele que os profetas disseram, tudo. Na palavra o Cristo significa o cumprimento de todas as Escrituras até agora, o cumprimento da promessa de Deus para Israel, a redenção chegou, todas essas coisas estão, porque você vê que Jesus Cristo entende que a fala de Pedro tem a dimensão desejada. Aí ele disse: Bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, olha, não foram aquelas informações que te deram essa capacidade de resposta. Não foram aqueles sinais que te fizeram compreender o Cristo num homem, que te fizeram compreender o Cristo num ser humano. Só poderia ter essa compreensão alguém que, além das informações, porque as informações eram públicas, além das informações, recebeu de Deus. Aí, o Senhor Jesus Cristo diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre isso que você recebeu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma pessoa para se considerar igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter recebido de Deus, aí vem informação pela palavra, a palavra de Deus trazendo informação constantemente, Bíblia, pregação, oração, mas um momento ela tem que receber de Deus uma revelação, e então essa pessoa pode se considerar igreja. Os demais são ouvintes, coadjuvantes, interessados. Ele não pode se dizer igreja do Deus vivo, ele pode se dizer eu sou um admirador, eu sou um ouvinte, eu sou um recebedor de informações, eu sou um aluno. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus tem que ter dado essa fé que veio na palavra para essa pessoa, e essa pessoa precisa ter tomado essa palavra, essa fé, e com ela adquirido o resultado que a palavra teria que causar. Eu quero tomar o profeta William Branham na mensagem chamada A Revelação de Jesus Cristo. Foi isso que Pedro teve. Pedro teve a revelação de quem era Jesus. O livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, a revelação de quem é Jesus Cristo no âmbito ainda maior do que a palavra
o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é essa revelação, agora dada à igreja, representado em João. João, dentro de Apocalipse, ele representa a igreja, mas não só uma igreja comum, ele representa a igreja noiva, a igreja formada, a igreja bem-aventurada que recebe de Deus essa revelação. Esse aí é o Cristo. Aí você diz assim, então é só eu ler Apocalipse. Não, não é. Esse Apocalipse, ele precisa ser recebido para que a pessoa que o recebe possa também trazer ele de volta em ações. Antes de eu ler, deixa eu fazer aqui um quadro para você compreender bem. Vamos todos para uma autoescola. Nós nunca dirigimos um carro, nós não temos informação do código de trânsito, nós não temos habilidade nenhuma e entramos numa autoescola. Primeira coisa, teste psicotécnico, teste médico. Se a pessoa tem um psicotécnico capaz de assimilar as informações que nós vamos dar para ele. E ela tem um corpo capaz de executar as informações. Agora, todos que entraram nesse curso serão bons motoristas lá na frente? O que vai provar serão suas ações. Aí vem ali e estuda livro, código e passa na prova. Passou na prova, tirou os pontos necessários, coloca essa pessoa dentro de um carro e dá informação para ela. Aquilo ali é freio, aquilo ali é embreagem, aquilo ali é acelerador, isso aqui é câmbio, que troca câmbio, troca de marcha, uma caixa para você trocar de marcha, e essas marchas aqui precisam ser trocadas à medida que você alcança giro no motor, e esses giros você só alcança com aceleração, e essa aceleração vem daquele pedal. Nossa, que tanto de informação! Meu Deus, eu nunca entrei num carro, eu não consigo. Amanhã você volta que eu vou falar a mesma coisa para você. Você precisa acelerar esse carro, trocar de marcha, e aí repete a mesma coisa. Mas quando você acelerar, você vai precisar parar, e você só vai conseguir parar com aquele pedal do meio ali acionado. Mas quando o carro estiver parando, você tem que acionar um outro pedal do outro lado. Meu Deus, informação demais! É muita coisa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 2 horas, 3 horas, 30 aulas. Essas 30 aulas são necessárias e já são suficientes para você ir lá fazer um teste para a habilitação. Agora eu quero pegar só gente que é aprovado no teste, habilitado. Nem todo habilitado é motorista. Por quê? Porque é na execução. A partir daquele momento, ele está liberado para sair com o carro. Mas aí passa um carro na frente dele, e ele precisa passar na frente de um outro carro, e ele entra num trânsito que ele nunca entrou lá nas aulas. E, meu Deus, quer saber? Eu tomei trauma e nunca mais dirijo. Tem muita gente que tem habilitação em casa e nunca mais dirigiu. Tem muita gente que está no trânsito, mas não tem noção nenhuma do trânsito. Ela causa acidente. Tem muita gente que vai ficar no trânsito por muitos anos e ele não vai conseguir desenvolver tudo que aquele carro vai dar para ele. Então, vamos pegar o livro de Apocalipse do mesmo jeito. Informação, leitura, palavra, vai. Nem todo mundo que leu todo o Apocalipse é a noiva de Cristo e sabe o que tem lá dentro. Nem todo mundo que ouviu falar de Apocalipse consegue expressar Apocalipse. Como é que se expressa Apocalipse? Sendo aquela noiva falada ali. Entende? Então alguém vai dizer assim, não precisa disso não. É a mesma coisa de dizer assim, não precisa de ir na autoescola para dirigir um carro, não. Tem gente que consegue dirigir. Só que ele vai causar acidente, ele vai causar problemas, ele nunca vai ser um motorista. Ele nunca poderá guiar uma família dentro de um carro assim. Nada.
É muita coisa, não precisa de tudo, não. Eu já passei, verdade, passou e não consegue reconhecer uma placa, um sinal descrito numa placa. O que faltou? Conhecimento. Mas ele leu, mas o conhecimento não é dado por ler. O conhecimento é uma revelação. Olha, agora recordem isto. Página 5 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. A verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a formal, morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras. Quais são as obras de Satanás? Tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, e o que ela representa e o que ela pode fazer, as obras maiores, ela será um exército invencível. Agora, para você, verdadeiro motorista, já viu quanto isso te deu liberdade? Quanto você pode fazer com aquela habilitação que muitos conseguiram. Conseguiram a habilitação, mas não se tornaram verdadeiro como você é um verdadeiro motorista. Às vezes você está em casa, recebe uma ligação, um amigo. Olha, eu estou aqui do outro lado do país, rapaz, eu precisava que você viesse aqui. Não, tudo bem, estou indo. Você entra num carro, como você se levanta. Eu me coloco sobre os meus pés de uma forma automática. Assim como eu entro no meu carro. Eu entro no meu carro e saio com ele da mesma maneira que eu ando. Eu não penso em pedal de freio, de acelerador. Eu não penso mais. Isso lá dentro do Código de Trânsito chama automatismo. Quando eu quero me levantar, é automático eu levantar. Eu não penso assim. Agora eu preciso inclinar o meu corpo para eu fazer tal movimento. Eu não preciso disso. Eu tenho uma conexão com as minhas pernas que automaticamente eu me levanto e saio e ando e ninguém precisa dizer, olha, equilibra, cuidado. Não, assim como no meu carro, parece que faz parte de mim. Eu pego e eu vou rodar até alguns dias atrás nós recebemos a notícia do falecimento de um grande amigo. Entrei no carro e saí com o carro. Onde você vai? Vou lá em Brasília. E você chegou? Eu fui e voltei. Como? No carro. Você olhou o acelerador? Para dizer a verdade? Não. Não olhei o acelerador, não olhei o freio, não olhei a embreagem. Você não olha isso, você só dirige. Entende? Essa é a revelação que Satanás não quer que a igreja obtenha. Por quê? Porque a palavra de Deus e ela se torna a mesma coisa. Naquela viagem, eu e o carro, nós éramos um indivíduo só. Vamos dizer assim. Quando você passa num radar em alta velocidade, você não diz assim, meu carro foi multado, você diz, eu fui multado. Não tem foto sua lá, tem foto do carro. Mas você e o carro era a mesma coisa. O carro só era uma potência a mais que você adquiriu para a sua mente. Porque quem levou o carro foi a sua mente. Mas o carro é uma potência que a sua mente, que comanda as pernas, não tinha. Mas agora veio para ela um poder atômico, um poder sobrenatural. E agora essa mente assumiu o comando daquele carro. Pensa na mente de um piloto, pensa na mente de um astronauta em uma espaçonave, em um foguete. O que é aquilo? É dando um poder maior. Esse livro de Apocalipse, ele é um poder que Deus está dando a mentes humanas aqui para elas saírem da terra. Aí alguém diria assim, nada, é muita informação sem nenhum poder usado. Olha, eu só consigo
manifestar a capacidade da minha mente de dirigir um carro quando eu estou no carro, quando eu estou na estrada. A igreja só terá a completa manifestação da capacidade que as informações e a revelação deu para ela no momento que ela for chamada. Lá em casa estavam dormindo 3 pessoas, eu, minha esposa, minha filha. E a informação nos foi passada que precisava fazer uma viagem até a cidade de Brasília. Uma pessoa saiu, uma pessoa tinha o domínio, uma pessoa tinha a capacidade, uma pessoa tinha a revelação. Eu vou. Essa pessoa sou eu. Entende? O livro de Apocalipse, para dentro aqui da nossa linguagem figurativa, para a noiva, uma pessoa vai sair. Porque uma pessoa vai acionar a chave. Por quê? Porque ela tem isso dentro dela, não como um acessório, mas como parte dela. Por isso o profeta disse que Satanás briga com esse povo, luta para que o povo não chegue a essa capacidade, porque ele sabe que ela se tornará um exército invencível. Se elas obtiverem a verdadeira revelação dos 2 espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Aí mais uma vez eu ponho aqui a minha viagem. Teve chuva, teve noite, teve congestionamento, teve acidentes ao redor, mas eu fui e voltei. Por quê? Por causa de uma revelação, que eu sou capaz de, se chover, eu sei onde ligar ali um limpador. Se escurecer, eu sei onde acender as luzes. Se o sol for muito, eu sei como quebrar a intensidade do sol. Se o calor for grande, eu consigo esfriar a temperatura do carro. Isso é a capacidade que alguns dentro da igreja adquirirão ao receber a informação. Por isso, nunca aceite ninguém dizer assim, nada. É muita informação, mas é pouca vida. Não. Toda essa informação, transformada em revelação, no momento do arrebatamento, ela será um poder atômico que tirará a noiva daqui. Eu espero ter te ajudado. Desejo que Deus te abençoe e revele ao seu coração que você também é essa noiva escolhida, chamada aqui. Por isso, nunca se canse de adquirir essa revelação. Ouça, leia, ouça de novo, leia outra vez. Todas as informações que vierem, assimile, exercite, porque o dia que você tiver que colocar ela em funcionamento, quem sabe ela funcionará um dia só, mas será tudo que nós precisaremos. O dia do arrebatamento. Deus os abençoe e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.